Deus de amor, de paz, de misericórdia infinita, Deus Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos na noite de hoje, estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ter o entendimento necessário para a nossa melhora, que possamos sempre nos fortalecer no caminho do bem, nos renovar no bem, em cada palestra, em cada estudo, em cada ensinamento, que possamos melhorar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, em cada momento, no dia a dia, no convívio com os nossos familiares, com todas as pessoas ao nosso redor, que possamos sempre procurar fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos de receber, seguindo assim os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ponde, Senhor, dentro do nosso coração o perdão, esse sentimento nobre que tanta paz traz ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos sempre forças para nos melhorar. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe o nosso companheiro de doutrina, o Aguinaldo Parreira. Ele é do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz, lá em Cubatão. E o tema da noite dele hoje é Reforma Íntima. Vamos prestar muita atenção com o seu ensinamento para a gente nos melhorar na nossa caminhada. Então vamos envolvê-lo com todo o nosso amor para ele desenvolver o tema da noite. Boa noite a todos. Olha, se quiser colocar a luz azul de volta, vocês prometerem que não vão dormir, né? Talvez fique melhor para enxergar, né? Melhorou aí? Opa! Deixa eu ficar longe da caixa, porque senão vai dar microfone. Reforma íntima, o desafio da renovação interior. Como o irmão disse agora há pouquinho, né? A coincidência não existe, né? O texto hoje fala um pouquinho sobre o assunto que nós vamos conversar nessa noite. Não, já vi. Obrigado. A irmã está me avisando aqui, mas eu já tinha visto ele aqui já. A gente começa. Ficar mais longe aqui da caixa. Só para atrapalhar um pouquinho o foco do colega que veio ajustar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, onde Kardec escreve: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço em domar as más inclinações. Veja que ele fala em domar, né? Isto quer dizer o quê? Que todos nós temos más inclinações. Todos, sem exceção, né? Olha, está tendo uma revolução tecnológica aqui. E ali está dizendo o seguinte, que além da gente domar essas inclinações, está dizendo que não é um caminho fácil, é um caminho seguro. Mas se é um caminho seguro, né, por que é tão difícil para a gente? E aí vai ser a questão que a gente vai abordar hoje. Quando a gente fala em reforma, eu estava conversando aqui com a irmã aqui também, ela falando da reforma da casa, né, do que foi feito, que, né, que era no quintal, teve que fazer um... Deu trabalho? Deu trabalho. Alguém já fez reforma em casa? Põe a mesa para lá, põe o guarda-roupa para cá, tira o tapete, põe o tapete, né? Limpa, suja de novo, limpa de novo.
Mas no final, a casa fica do jeito que a gente queria. Mas e até lá? É pó, poeira, correria, trabalho, suor. Não é verdade? Domar nossas más inclinações é mais ou menos isso. Só que a reforma em casa, em pouco tempo acaba. E a nossa reforma, ela é eterna. Não para. Caminho da evolução, né? Caminho do progresso. A gente vai diminuindo, né? Alguns defeitos com a prática diária até buscar, né? A melhor condição, né? Para falar de reforma íntima, um dos assuntos, né, que eu peguei é o caso de Zaqueu. Zaqueu publicano. Zaqueu, e tendo Jesus encontrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos, e era rico, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, e olha acima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Para a gente explicar esse texto, Zaqueu era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Alguém que gosta de pagar imposto? O povo judeu gostava menos ainda. Então, como é que era visto o Zaqueu pelo povo? Homem de má índole, de má vida, que pega o nosso dinheiro e leva para o Império Romano, que é o invasor das nossas terras. A situação de Zaqueu perante a sociedade dele era a pior possível, né? E Zaqueu queria conhecer Jesus, que ouviu falar de Jesus e das maravilhas e ficou interessado, só que ele era baixinho, tá? Ele era pequeno. E aí ele subiu na árvore para poder enxergar. E ele lá no meio da multidão, Cristo vendo aquele homem em cima da árvore, chama ele pelo nome. Ele falou: como é que esse homem sabe meu nome? Como é que ele me viu aqui no meio dessa multidão? Quando Zaqueu chega para conversar com Jesus, ele fala: então Jesus, você sabe, eu queria muito te conhecer, mas acho que era bom a gente conversar aqui mesmo, porque se tu for lá em casa, tu vai ficar mal falado. Certo? Jesus já era visto como um homem santo. O que um homem santo ia fazer na casa de um pecador? E para o povo judeu, além de pecador, Zaqueu era ladrão, roubava o dinheiro do povo. Nesse ponto o povo não estava errado. Zaqueu roubava e roubava bastante, não roubava pouco não, tá, gente? Jesus foi à casa de Zaqueu, e Zaqueu, ouvindo os ensinamentos do Cristo, foi tomado do Espírito de Deus e falou: Senhor, tem um pego que não é meu. Ele não falou roubar, né? Tem um pego que não é meu, mas eu prometo devolver 4 vezes mais a cada um que eu peguei. Quando eu vou começar já vou fazer agora, eu vou começar a fazer isso. Jesus, olhando para Zaqueu, disse: Zaqueu, hoje entrou a salvação na sua casa. E os seguidores do Cristo achou que Jesus estava falando dele mesmo, que Jesus tinha ido lá e era a salvação, mas não. Jesus estava falando da mudança de atitude de Zaqueu. Bom, Zaqueu morre, reencarna, morre de novo, encarna de novo, vai. Em 1800 e pouco, um homem numa farmácia tira o seu anel de formatura e dá para uma senhora pagar o remédio do filho. Alguém sabe de quem eu estou falando? Bezerra de Menezes. Quem era Bezerra de Menezes? Era Zaqueu reencarnado, pagando um último espírito devedor. Quase não, 19 séculos depois. 19 séculos, gente, não é 19 dias, 19 séculos. Imagine quanto esse camarada não se apropriou do que era dos outros. Quanto tempo ele levou para devolver. Por que eu gosto de pegar esse assunto? A mudança de atitude, a postura daquele espírito, né? E a comparação, porque esse espírito fez reforma íntima. Quando é que ele começou a reforma? Na hora que ele bateu, né, os olhos no Cristo, ouviu os seus ensinamentos, colocou no seu coração, no seu sentimento, nos seus pensamentos. Foi um processo. Tem como comparar Zaqueu com Bezerra de Menezes?
De jeito nenhum, né? Bezerra de Menezes era um espírito de uma envergadura moral muito maior do que Zaqueu era quando era encarnado na época do Cristo. Vocês veem a diferença? Foi um caminho seguro para Zaqueu? Foi um caminho seguro para Zaqueu. Hoje Bezerra de Menezes, tá bom? Isso quer dizer o seguinte, que é um degrau a cada dia, tá, gente? Não tem mudança assim muito extraordinária. Às vezes a gente não consegue, às vezes falta-nos o tempo, né? E o tempo vem com as sucessivas encarnações. E vamos para frente. O que é reforma íntima? É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, olha o caso de Zaqueu, em homem novo. Quem fala muito disso aí? André Luiz, o homem velho, o homem novo, certo? Outro exemplo também de reforma íntima, André Luiz, né? Quando ele deixou de querer ser médico e passou a ser varredor de chão, começou a evolução. É trocar atitudes erradas por corretas, erros por acerto, fazer o melhor que formos capazes, sempre pensando no bem maior e se perguntando todos os dias: fui melhor que pude hoje? Muitas vezes a gente tem que perguntar para a gente, né? Hoje eu fui melhor do que fui ontem? Eu fui a mesma coisa? Se foi a mesma coisa, ainda está no lucro, né? Não pode piorar, não é isso? A gente no caminho da encarnação, a gente como se fosse um carrinho, né? E esse carrinho só tem a marcha para frente, não engata ré. Então, ou você para, ou você segue adiante. Então, quando você não muda, você estacionou o carrinho da encarnação ali. Quando você dá um passo à frente, faz uma mudança, seu carrinho vai um pouquinho mais para frente, você avançou um pouquinho, certo? Reforma íntima, missão na Terra. Reformar-se interiormente significa extinguir da nossa vida vícios morais e materiais. Normalmente o pessoal pensa nos vícios, né? Pensa logo aqui, né? Mas aqui é o mais problemático. Quando a gente fala de vício, a gente pensa em cigarro, bebida, droga, né? O sexo desequilibrado, né? Alimentação. Mas o que mais tem, né? E os vícios morais? E os pecados da comunicação, né? Quem comete excesso de comunicação? E hoje em dia ainda está em moda a comunicação falsa, né? Que é a famosa mentira. É um vício moral. É um vício que, né? Tem viajado pelo mundo. Não é um caso só do Brasil, não. Tem viajado pelo mundo. É o vício das famosas fake news, né? Pessoas inventando notícias falsas para ganhar dinheiro, para dominar pessoas, enfim, né? Isso é o que? Vício moral. E aí, se a gente for perguntar, né? Cada um tem um viciozinho diferente, certo? E como é que a gente vai saber, né? Se a gente tem ou não os vícios? Que vícios a gente tem que a gente tem que mudar? Quando você dedica-se a fazer sua reforma íntima, renova suas atitudes e modifica-se interiormente, promovendo a melhoria do estado de saúde, do corpo, da mente e da alma. Por que eu peguei essa foto aqui? Parece que esse cara aqui está tirando, né? Uma pedra do peito, certo? Está tirando uma coisa ruim de dentro de si. Por quê? Porque esse indivíduo aqui, olha, fez uma reforma íntima. Deixa eu ver se dá tempo de contar mais uma história. Eu já estou que nem o Forrest Gump, contador de histórias. Estava com um colega uma vez que ele fazia um trabalho na casa espírita de cursos, né, para as pessoas, né? Aí então, tem Evangelho, Livro dos Espíritos, ele dava um curso lá na casa. E nas minhas conversas com ele, eu descobri que ele era irmão de um grande amigo meu que eu não sabia. Eu falei: poxa, que legal, você é irmão do fulano. Ah, que bacana. Poxa, faz tempo que eu não vejo, manda um abraço. Ele falou: então um abraço não vai dar não. Como assim não vai dar? A gente não se fala. Como é que é? A gente não se fala, não. Peraí, conta essa história de como assim não se fala? A gente teve uma discussão, ele errou feio comigo. Hoje eu até acredito que errei um pouco com ele. Opa, já melhorou. Ele acredita hoje, porque lá atrás ele não acreditava, entendeu? Mas com um tempinho na doutrina, ele se tocou que ele também se excedeu.
Quanto tempo tem que você não fala com seu irmão? 20 anos. 20 anos. Estudando a doutrina espírita. 20 anos. Algo de errado não está certo, não é isso? O que tem que fazer? Isso aqui, ó. Reforma íntima, tira esse peso. Tem que tirar esse peso de dentro de si. Conversando, ele falou assim, mas durante algumas conversas que a gente teve, durante várias conversas, que não foi só uma, falei, por que você não conversa? Tenta de novo se aproximar. Já tentei, e ele é assim, e começou a falar um bocado de defeito. Tá, mas você? Como é que você age? Ah, não, mas se ele não me perdoar, não, peraí. Se ele não te perdoar, problema já não é mais teu. Problema é dele. Eu quero saber se você perdoou ele. Porque se você não perdoou ele, aí o problema é teu. E ele tomou um choque quando eu falei isso. Porque ele estava falando que o irmão provavelmente não perdoava, mas ele não sabia se ele tinha perdoado de fato o irmão. Entenderam? Bom, passou mais um tempinho. Pequeno tempinho. Quase 2 anos depois, um dia tive uma festa na casa, ele estava lá. Ele falou, olha, aquele abraço que você mandou dar é horrível. E nem foi tão difícil assim. Olha só o que esse camarada me falou. E nem foi tão difícil assim. Se não foi tão difícil assim, porque levou 22 anos. Entenderam? Tem coisas que a gente se apega, a gente põe limitação na nossa existência. Nós vamos falar bastante isso durante a reforma íntima. Doenças podem ser evitadas? Todo mundo que vai dizer que sim, né? Boa alimentação, higiene, exercício físico, luz do sol, né? Tudo isso aí é uma boa saúde, né? Pode evitar doenças, né? Mas olha o que mais dá doença aqui. Egoísmo, ódio, injustiça, desespero, desequilíbrio espiritual, desequilíbrio físico, doença. O ódio pode causar doença, gente? Pode? Olha, eu já vi de gente que morreu de ódio, literalmente. Teve uma discussão, infartou, desencarnou. Teve gente que às vezes está numa cama, cai num AVC, num momento de ódio. Pressão subiu demais, pumba, teve um acidente vascular cerebral. Isso acontece? Acontece. Foi algum problema químico? Não, foi um problema emocional. Lembra quando a gente falou dos vícios morais? A ira, o ódio, a raiva são vícios morais, certo? Desespero pode dar problema? Pode. Nós estamos no mês de combate ao suicídio. Quanta gente tira a vida por causa do suicídio, que é o momento de desespero, de desesperança. Está aqui, ó. É um desequilíbrio, causa doenças. Mas vamos supor que todo mundo aqui hoje ouviu a palestra e fez que nem Zaqueu. Eu vou começar hoje a minha reforma. E aí começa, né, a se tornar uma pessoa mais serena, uma pessoa mais justa, tem um fortalecimento da sua fé. Sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai se curar de uma série de processos biológicos, orgânicos, e vai atingir um progresso espiritual. Então você está me dizendo que se eu fizer uma reforma íntima, o primeiro beneficiado vai ser eu? Exatamente. Quando a gente faz uma reforma íntima, o primeiro beneficiado é a gente. Primeiro, a gente já melhora a saúde da gente. Imagine esse meu amigo que tinha insônia, que tinha uma série de problemas, por causa desse problema que ele tinha interiormente dentro dele, que ele não sabia, que era esse problema com o irmão, que depois aflorou. Não tem mais que tomar remédio para dormir. O que estava no fundo acontecendo? Lembra aquela energia escura que saiu do peito? Foi mais ou menos isso que ele me falou. E ele se livrou de um problema de saúde. Entenderam? Reforma íntima. Melhorou a saúde dele. Então, ó, fora com isso. Por que é um desafio para nós? Por que um ser que frequenta uma casa espírita, conhece o Evangelho, conhece o livro dos Espíritos, conhece o livro dos médiuns? Tem muita gente que não conhece o livro dos médiuns, mas no caso dele ele conhecia. Por que é um desafio?
Somos espíritos imperfeitos, em evolução. Aguinaldo, você já resolveu tudo? Não. Mas eu sei que eu posso resolver. Algumas coisas que eu não era capaz de fazer há uns tempos atrás, eu faço com facilidade hoje. Mas lá atrás também era muito difícil. Porque o carrinho da minha encarnação estava com o freio de mão puxado e a marcha primeira engatada assim, ó. É para não, se mover nem empurrando, certo? Alguém já empacou na vida? Eu já empaquei várias vezes. E acredito que cada um de nós, de vez em quando, a gente empaca. A gente não quer ir na frente, a gente fala assim, não, essa aí vai ficar para a próxima encarnação, A gente dá essa desculpa, a gente faz isso. Não é bom que fique para a próxima. Pode ficar? Pode, não é bom. Nossos pensamentos ainda não aprendemos a dominá-los. Não precisa, a dominar esses pensamentos. No nosso meio, precisamos abrir as janelas, ter novos horizontes, ter novas visões, novos entendimentos. E aí eu vos pergunto, fácil ou difícil fazer a reforma íntima? Depende. Eu vou pegar o caso do meu amigo. Era difícil para ele? Era, levou 20 anos. Depois que ele resolveu fazer essa mudança de atitude para com o irmão, que é uma reforma íntima, não é uma reforma interior, é uma mudança. Ele levou menos de 2 anos, levou menos de 10% do tempo que ele levou para odiar. Entenderam? Qual foi a frase que ele me falou mesmo, que eu repeti para vocês? Qual foi a frase que ele me falou? Não foi tão difícil assim. Não foi tão difícil assim. Quem é que colocou limite? Ele mesmo. Menos de 10% do tempo que ele levou para odiar, menos de 10% ele voltou a amar. Os filhos começaram a conviver com o tio, ele começou a conviver com os sobrinhos, a família pôde se reunir novamente. Entenderam? Não foi tão difícil assim. Então, é difícil e pode não ser, depende. Depende de nós, depende de uma série de coisas. Mas é possível. Então, sinalzinho de interrogação. Vamos levar para casa. É fácil ou é difícil que eu tenho que mudar em mim? Depende, E se depender da gente, a gente tiver boa vontade, muita boa vontade, fácil. Entendeu? E quando não for fácil, não vai ser tão difícil assim. Entenderam? Diferença? Se a gente fala que é difícil, fica difícil mesmo. E eu vou provar isso para vocês até o final do nosso bate-papo, viu? Eu tenho 20 minutinhos, é isso? Acelerar um pouquinho aqui, estou no modo Rubinho Barrichello aqui, Como vencer o desafio, Como todas conquistam. Plano, meta, conscientes. Não adianta fazer meta mirabolante. Tem que ser uma meta possível, pequenininha, vamos mudando a cada dia, Renovação é sinônimo de reforma ou mudança. Mudar só para mudar, mudar para atender as circunstâncias negativas. A gente precisa ter consciência. Já pensou se a pessoa falou assim, não, Jesus veio aí, eu vou fazer de conta que eu vou mudar, só para dar uma melhoradinha aqui, fazer um samba. Resolvi o problema daquele espírito? Não resolveu. Consciência vai resolver o problema daquele espírito. Processo contínuo. Evolução espiritual é processo contínuo, não tem fim. Quando a gente acha que está bom, a gente descobre que não está. Entenderam? Tem mais alguma coisinha que a gente pode trabalhar, e assim vai ir. Que tal um plano pensado em algumas máximas, que nós já ouvimos demais na casa espírita, mas vamos relembrar. Orar e vigiar. Falaram disso aqui hoje? Falamos disso aqui hoje, Reconhecer e corrigir. Falamos. Amai-vos e instruí-vos.
Isso é necessário. A gente tem que estudar, a gente tem que aprender. Porque quando a gente estuda, a gente aprende, a gente descobre aquilo que a gente realmente precisa mudar. Já pensou a gente fazer uma reforma? Você chama o construtor para fazer uma reforma na sua casa. E ele fala assim, tá bom, o que nós vamos fazer? Ele fala assim, ah, sei não, mas eu sei que tem que reformar. E aí? Como é que faz? Aí tu fala, vê aí o que precisa fazer. De repente o que ele vai fazer não é aquilo que você quer, que você precisa. Então você tem que saber. Para saber, você tem que ter o conhecimento. E aí vem a chave. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Se eu me conheço, eu sei o que precisa mudar. E como é que a gente sabe se precisa mudar ou não? Quando a gente não concorda, quando a gente fala, olha, você é assim, ah, não sou não. Ah, não sou desse jeito não. Normalmente quando a gente não reconhece, a negação é a primeira, né, coisa que indica que a gente tem que realmente mudar aquilo. Perfeito? Então como que a gente pode fazer? Perguntando para o próximo, né? Esse próximo pode ser pai, mãe, irmão, irmã, né? Algum familiar, algum vizinho, colega de trabalho, enfim. Mas a pessoa mais confiante para nos dizer é o nosso espelho e o nosso travesseiro. Esses são implacáveis. Pergunta para eles que eles respondem para você, lá no cantinho da sua consciência. Por vigiar, nossos hábitos são reflexos dos nossos pensamentos, certo? Todos os ambientes têm atmosfera formada pelos repetidos pensamentos dos seus mais assíduos frequentadores. Correto isso aí? Por exemplo, hoje aqui, quem veio aqui hoje podia estar fazendo qualquer outra coisa, certo? Então, o pensamento de quem veio aqui hoje é igual ou diferente do cara do boteco ali da esquina? Diferente, né? A tendência, né, é que aqui seja melhor que lá, né? Porque se tiver pior, pelo amor de Deus, né? Estamos mal, né? Então, provavelmente vai ser melhor do que lá, certo? Porque as ideias e companhias que a gente pode achar lá não sejam tão saudáveis como as que nós podemos encontrar aqui, e os pensamentos que nós encontramos aqui podem não ser tão saudáveis como os de lá. Não que no boteco só tem coisa ruim, não. O boteco também é lugar de alegria, descontração, de bate-papo, tá? Mas eu estou dando esse exemplo. Por quê? Porque muita gente desocupada acaba indo para lá também, perfeito? E talvez essas pessoas desocupadas não tenham uma linha de pensamento tão edificante assim como a gente precisa, né? Os hábitos que cultivamos, os lugares que frequentamos, embora não seja a nossa predileção, nem sempre são saudáveis. Talvez eu acho mais divertido ficar lá no boteco do que aqui. Perfeito? Pode ser mais divertido lá, né? Batendo um papo, se divertindo, mas talvez não seja o que eu realmente preciso. Vai servir como distração, como lazer, mas não vai servir como transformação moral. Vai ser mais difícil. Jesus recomendou a vigilância e a oração para que não caíssemos em tentação. Selecionarmos nossas companhias e ambientes, estaremos selecionando nossa companhia espiritual que exerce influência em nosso progresso espiritual. Tá? Então, olha a dica do Cristo. Tá? Orai e vigiai, tá? Para não cairmos na tentação. Então a gente tem que estar o quê? Vigiando quem? O vizinho, o chefe, o colega de trabalho. Quem que a gente tem que vigiar? Nós mesmos. Certo? Se tem uma pessoa que a gente pode mudar é a gente. Os outros vai depender da decisão dele. É isso? A gente pode dar dica, a gente pode aconselhar, a gente pode mostrar o caminho. Mas a pessoa só muda se ela decidir mudar. Mas a gente não, a gente consegue mudar a gente. É só querer. E nem é tão difícil assim. Aprendo isso hoje. Nem é tão difícil assim. Reconhecer e corrigir. No caso de Zaqueu, ele reconheceu e corrigiu? E no caso desse meu amigo? Reconheceu e corrigiu? Sim, né? A humildade é fundamental para reconhecermos nossos erros. Muitas vezes a reforma íntima fica difícil por causa disso aqui. A gente nem aceita que a gente precisa mudar.
Porque a gente acha que não é assim não, que os outros estão falando à toa. Não sou desse jeito. Entenderam? E aí que entra o orar e vigiar. Nós vamos chegar lá. Devemos identificar nossos defeitos com naturalidade e sem exageros para não resultar em sentimento de culpa. Gente, culpa não ajuda ninguém. Não resolve o problema. Certo? O que resolve o problema é consciência, mudança de atitude, né? E renovação daquilo que a gente anda fazendo para uma coisa melhor. Às vezes o tempo pode ser pequeno para corrigirmos os nossos erros. Temos que pensar na reencarnação como oportunidade para a reparação dos equívocos. Voltando, né? Falar de Zaqueu, 19 séculos. André Luiz também melhorou mais na pátria espiritual do que quando encarnado. A reforma íntima dele foi feita mais na pátria espiritual do que no plano físico. Correto? Então, às vezes, a reencarnação é a solução para a gente poder resolver as pendências da gente. Ninguém vai resolver todos os problemas numa única encarnação, né? Ninguém. Devemos ter atitudes radicais para evitarmos sofrimentos desnecessários e obstáculos na caminhada evolutiva. Então, nada de meta, né? Muito exagerada, porque às vezes você vai se frustrar, não vai conseguir, vai se cobrar, vem a culpa e não resolveu nada, né? Então, que nem um colega lá, bom, não dá para fazer agora, eu levo 1 ano e meio. Tá, para quem esperou 20, 1 ano e meio, pouquinho, né? A maior dificuldade para se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos informar. Aí vai a pergunta, e essa eu gostaria que a gente levasse para casa. E para aqueles que quiserem, pode levar para a vida toda. Mas que a gente leve pelo menos para casa hoje. O que está de errado em nós? Chega no espelho e fala: o que está errado em mim? O que eu posso melhorar? O espelho não respondeu, pergunta para você: o que está de errado em mim? O que eu posso melhorar? Onde é, né, a parte mais difícil para mim? O que eu preciso mudar? Verdade? Amai-vos e instruí-vos. Espírito da Verdade, 1860. Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 6, item 5. Somos eternos aprendizes e devemos sempre ter o interesse pela busca do conhecimento na verdade. A cada momento surge uma oportunidade para agregarmos novos valores e nos reciclarmos, crescendo intelectual e moralmente. Lembra? Amai-vos, instruí-vos. Quando a gente muda de atitude, a gente muda por consciência, entendimento e amor, não é isso? Então, ó, cresce intelectual, cresce moralmente. Conheceis a verdade e ela vos libertará, afirmou Jesus. Então a gente tem que buscar realmente o que há de errado, o que precisa ser mudado. E aí nós vamos para a questão 919 do Livro dos Espíritos. O Allan Kardec, ele questiona aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, de resistir à atração do mal? E olha só a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, eu não tenho como mudar, não é isso? Eu tenho que aprender a me autoavaliar, fazer aquela meia culpa, né? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Olha, ele fala: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, o Espírito, né, de Santo Agostinho nos dá a receita. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algo que deve, algum dever, né? Se ninguém teve motivo para de mim se queixar. O que Santo Agostinho está falando aqui para nós? O que ele está falando? Reforma íntima. Faça uma revisão, entendeu? O que está errado? O que eu fiz? O que eu fiz de bom que eu poderia ter feito melhor? Entenderam?
Eu posso ter feito algo muito bom, e esse algo muito bom vai contar a meu favor, mas de repente esse algo muito bom ainda podia ser melhor. Alguma coisa em mim não deixou que fosse melhor naquele momento, mas naquele momento também eu fiz o máximo que eu podia dentro das condições que eu tinha naquele momento. Amanhã já é outra conversa. Renovação interior. Não é uma conquista gratuita, ou resultado apenas da vontade. Peraí, não é só decidir? Não, Zaqueu decidiu. Não decidiu? O que ele teve que fazer depois? Se policiar e se esforçar. Pensa numa pessoa avarenta que tem um escorpião no bolso, como é difícil meter a mão no bolso, não é verdade? Certo? Pensa numa pessoa que é muito bagunçada, como é difícil ela arrumar sua gaveta. Não estou falando nem de arrumar o guarda-roupa, tá? Estou falando da gaveta. Certo? É um grande desafio, possível de atingir. Determinação, perseverança. E aí a gente chega na questão. Gente, a maioria das pessoas fazem isso aqui, ó. Eu não vou fazer. Certo? Imagina, eu não. Quando eu era jovem, eu conduzi em várias casas espíritas que eu frequento. Eu tinha uns 17, 18 anos, tinha uma casa espírita lá, que eu nem sabia que era casa espírita, mas eu vi um pessoal de branco lá e tal, e via aquela fila para receber passe. E às vezes alguém perguntava de curioso, e eu gaiato do jeito que era, falava, o que é aquilo ali? Eu falava, aquilo ali é o INPS do além. Tirava sarro do pessoal, né? Se alguém me falasse para mim, olha, um dia você vai ser espírita, o que eu falaria naquela época? Eu, formação católica, minha mãe era de colégio mariano, uma família de padres, de jeito nenhum, não vou fazer isso nunca na minha vida. Onde eu estou agora? Entenderam? Mas no primeiro momento, eu não vou fazer. E muitas vezes a gente fala assim, vai ficar para a próxima encarnação. Quando a gente fala que vai ficar para a próxima encarnação, você estacionou o carrinho da evolução. Você está falando isso aqui, ó. Eu não vou fazer. Pronto, não quero. Não acho legal, não estou errado. Quem está errado é o outro. O problema é o outro, não é eu. Então não vou fazer, não vou me desculpar, não vou mudar. Eu sou assim mesmo, né? Tem gente que tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. E não muda. Ó. Tá com o carrinho da encarnação parado com freio de mão puxado, tá? Depois a gente começa com essa desculpa, né? Tem gente que é especialista em desculpologia, né? Tem curso avançado nessa área. Fala assim, eu não consigo fazer não. Se eu conseguisse eu até faria, mas não consigo não. Não, para mim não dá. Não, isso aí eu não posso não. Não vai dar. Essa pessoa aqui está certa ou está errada? Dentro da concepção dela, ela está certa. Dentro da evolução espiritual, ela está errada. Ok? Chega um momento que eu falo assim, eu quero fazer. Certo? Como eu contei a história do meu amigo, eu vou continuar nela. Primeiro ele falou o quê? Que não ia dar o abraço. Depois falou que não dava. Criticou o outro. Falou que não conseguia, que não dava, que ele não ia ser perdoado. Mas ele queria até fazer, mas que o outro era cabeça dura. O outro era cabeça dura, entenderam? Nesse primeiro momento. Depois ele entendeu que ele também era cabeça dura. Opa, deu um passo à frente. Gente, quem dá um passo à frente sempre está mais adiante do que quem está sentado aqui, ó, parado com o seu carrinho da encarnação freado. Perfeito? Como é que eu faço? Opa, já chamou aquele ponto de interrogação. O que está errado? O que eu posso mudar? Como é que eu faço? E aí é aquilo que eu falei, né? Pode ser um amigo, o chefe, o colega de trabalho, o parente, o vizinho, o pessoal que faz o atendimento fraterno, né? O pessoal que faz o atendimento fraterno pode dar uma dica aí. O que pode mudar? Se no atendimento fraterno, vai no curso, né, de espiritismo, de livro dos espíritos, do evangelho. De repente lá você descobre o que tem que fazer. Perfeito? Caminhos você pode escolher vários. Eu vou tentar fazer
deu o primeiro passo. Vou até a casa do meu irmão, mesmo que ele me enxote de lá. O Aguinaldo falou que se ele me enxotar de lá, já não é mais problema meu, então eu vou lá, pelo menos. Certo? Chegou lá, o que ele descobriu? Eu acho que eu consigo fazer isso. Passou tempo demais, a gente pode buscar o entendimento. Eu consigo fazer. Gente, aqui está muito difícil para fazer? Aqui não está tão difícil assim. Eu consigo fazer. Quando você acha que você consegue, é porque você está achando o caminho que vai conseguir. Perfeito? Eu vou fazer. Você tomou uma atitude, você tomou a posição de Zaqueu. Eu vou fazer. Passou 19 séculos, eu fiz. Eu fiz. Eu consegui. Passou 1 ano e meio, de 20 anos depois, consegui. Cheguei lá em cima. Entenderam? Isso é reforma íntima. Entenderam? Imagine uma pessoa que teve um amigo que se tornou inimigo e que depois voltou a ser amigo depois de muito tempo depois. Imagine aquele cara que não fala com o irmão, que não fala com o pai, que não fala com a mãe. Chegou aqui em cima e conseguiu se reconciliar. Essa sensação de estar em cima é muito boa, gente. Mas para chegar lá, você passa quase que sempre por esse caminho aqui, ó. Dificilmente tu sai aqui, ó, do meio da escada. É difícil. Poucas pessoas saem do meio da escada. A maioria começa aqui, ó. Depois é todo um processo. Por isso que não é fácil para a gente, entenderam? E aí, olha só, quem visse esse monte de pedra não dizia que tinha essa estátua lá dentro, não é verdade? Tentemos nos lapidar continuamente a fim de transformar a pedra bruta que somos. Ou seja, é um processo contínuo. Mas olha só o que estava dentro dessa pedra bruta, ó. Uma obra de arte. Deu trabalho? O que vocês acham? Deu trabalho? Deu muito trabalho, certo? Foi possível? Foi possível. Se é possível para ele, é possível para nós. Se vai ser fácil ou vai ser difícil, depende. E depende de quem? De nós. E quando a gente chega lá em cima e fala, eu fiz, sabe o que a gente fala? Aquele que meu amigo me falou, nem foi tão difícil assim. Entendeu? E a gente volta de novo, como se fosse um looping, né? A mesma conversa de quando nós começamos nosso bate-papo dessa noite. Reconhece seu verdadeiro espírito por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as más inclinações, porque não é um caminho fácil, mas é um caminho seguro e é um caminho possível. Basta a gente querer, tá bom? Deus abençoe a todos por terem ouvido até esse momento, né? E espero que cada um leve esses pontinhos de interrogação para casa e comece hoje a tomar uma atitude como a de Zaqueu, tá bom?